A paz do Senhor esteja com vocês. Começa aqui mais um Sacode Pó. O Sacode Pó é o canal da Mensa, é para tirar tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não provém do Senhor. Sacode, sacode, em nome de Jesus. Bom, meu querido irmão, minha querida irmã, eu convido vocês agora a fechar os nossos olhos e vamos orar ao nosso Deus. Ó Deus e Pai, nós estamos aqui na Sua presença. Queremos agradecer, Pai, por esse momento. Queremos agradecer porque sabemos que o Senhor está aqui no nosso meio. Pai, nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que a mão do Senhor esteja estendida sobre nós, Pai, para que nós possamos alcançar os nossos sonhos, as nossas direções, mas que tudo aquilo que provém do Senhor, Pai, aquilo que o Senhor tem de melhor para nós. Pai, que o seu Santo Espírito esteja livre nesse meio aqui e que ele possa falar, levar ao seu povo aquilo que ele precisa ouvir. Que o Senhor, Pai, esteja sempre presente em nossa vida e que o Senhor, Pai, a gente sabe que o Senhor nunca nos abandona, mas que a sua mão, Pai, esteja sempre estendida sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Bom, meu irmão, minha irmã, o Sacode Pó de hoje é andando pelo deserto. Então, o Sacode Pó hoje é andando pelo deserto. Bom, lá no fundo, lá, a gente vê essa figura aqui, né, que é a pessoa, né, andando pelo deserto. Então, hoje, o que seria isso? Nós vamos falar sobre sofrimento, sobre melancolia, né, sobre essas coisas que afetam o homem, né? Porque o homem hoje, ele é basicamente uma pessoa triste, sabe? Porque a gente está envolvido em tantas falsidades. Você quer mostrar uma coisa que você não é, né? Você quer falar uma coisa que você não é. Então, hoje, o mundo, ele é um mundo de fantasias, né? E o que traz isso aí? Traz a solidão para o homem, traz o deserto, traz a melancolia, estado morto, abatimento mental, depressão, né? Quantas pessoas estão deprimidas hoje, estão aí vivendo em poder de remédios, né? A pessoa ela só consegue dormir se tomar um remédio, a pessoa só consegue sair de casa se tomar um remédio, a pessoa está voltada, né? Tanto para essas coisas que se não tiver aquele produto químico ali, ela não consegue andar, não consegue sobreviver, não consegue levantar de uma cama. E tudo isso, meu irmão, todo andar pelo deserto seria um afastamento, né? É a ausência de Deus. Uma das coisas que leva tudo isso aqui a sofrimento, a tragédia, a autoestima baixa, a dor, ferimento, cicatrizes, sintomas no corpo, dores no corpo, emocional baixo, fraqueza de espírito, pensamentos negativos, decisões carregadas e renitência. Temos visto tudo isso é a ausência de Deus ou a falta de buscar mais a Deus. Então, muitas vezes as pessoas têm Deus, acreditam em Deus, sabem que Ele é o Todo-Poderoso, mas não busca em espírito e em verdade, de todo o coração, porque ele deixou claro para nós que se nós fôssemos até Ele, Ele nos atenderia. Ele falou assim, tudo que você pedir, Jesus falou assim, tudo que você pedir ao Pai em meu nome, Ele vos considerará, mas como que é pedir isso? Né? Como que é você ir até Deus, para que Ele possa atender os seus pedidos? Sabe? Aí tem que ter, não pode ter a ganância, né? Não pode ter o egocentrismo, não pode ter só a sua vontade própria, não pode ser uma coisa só voltada para você, sabe? Então é muito longo. Por isso
que as pessoas vão e às vezes não recebem, ou às vezes Deus espera a um momento certo de agir, e muitas vezes as pessoas vão para esse caminho. Então hoje, certo, eu não posso afirmar com certeza, mas eu posso dizer que 80% da população mundial anda pelo deserto, de alguma forma. E, uma vez, o povo de o povo de Deus ficou escravizado por 400 e tantos anos, acho que 430 anos, se não me engano, pelo Egito. Né? José morreu, né? Aí o povo de Deus se tornou escravo do Egito. Eles viveram como escravos. Deus falou: vou tirar vocês daí e vou levar para a terra prometida, onde mama leite e mel. Né? Então, prometeu isso para o povo dele. Aí ele fez todas aquelas maravilhas, né, que são as pragas do Egito, todas aquelas coisas maravilhosas, que inclusive tem um que fala assim, esse aí foi o dedo de Deus. Né? Então, todas aquelas pragas, todas aquelas coisas maravilhosas que Deus fez, ainda assim o coração do homem endureceu. Então, meu irmão, fala lá, né? O Senhor pôs os filhos de Israel à prova no deserto por 40 anos. O fato de terem comido maná não lhe ensinou que o homem vivesse pela palavra de Deus. Suas vestes não envelheceram. O Senhor os castiga. Se servirem outros deuses, perecerão. Então veja bem, o que o povo fez ali? Né? Diante daquelas maravilhas, diante de tudo aquilo que Deus fez, né? Eles começaram a querer servir outros deuses, começaram a reclamar que no Egito era melhor. Então Deus fez uma sondagem naquele povo. Sondou o coração deles, que é onde Deus sonda o homem. Né? Que muitas vezes, meu irmão, as pessoas falam assim, eu sou cristão, né? Eu tenho Deus, eu acredito em Deus, mas Deus sonda o homem aqui, no coração. Sabe? A gente pode enganar todo mundo, mas nós não enganamos a Deus. Ele sabe muito bem quem sou eu e quem é você. Então não existe essa maneira de você fingir de bobo com Deus. Né? Você pode ser o que for para o mundo, você pode mostrar o que você quiser para o mundo. Mas quando você está ali, frente a frente no espelho, aí é você mesmo e Deus. Então não tem como você querer enganar Deus ou querer enganar você mesmo. Então lá no livro de Deuteronômio, capítulo 8, diz assim: todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardais para cumprir, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou dar a vossos pais. E lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber que estava no teu coração se guardares os seus mandamentos ou não. Então, veja bem, era para você, o povo de Deus, sair do Egito e ir para a terra prometida. Não era para eles ficarem 40 anos no deserto. Mas foi preciso que passasse toda aquela geração, passasse toda aquela idolatria, passasse todas aquelas as coisas ruins, para o povo ser digno de entrar na terra prometida. Então Deus falou assim: não, peraí, não é assim não. Vocês têm que aprender a confiar e acreditar no seu Deus. E no capítulo 3, no verso 3 diz assim: e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Então veja bem, todas aquelas profecias, todas aquelas pragas que foi jogado no Egito, eles duvidaram de Deus. Eles desobedeceram a Deus. Então eles passaram a andar em círculo no deserto. Passaram a andar em círculo, andava e ficava no mesmo lugar, porque
que eles, sabe, foram sondado o coração deles e não achou, né? Deus não achou ali que eles fossem dignos de entrar na terra prometida. Aí eu pergunto a você, se Deus sondar o seu coração, sondar o meu coração, nós seremos dignos de entrar na terra prometida? Será que nós estamos vivendo e andando em círculo também? Será que se a gente fizer uma reflexão da nossa vida, fazer uma reflexão daquilo que nós estamos fazendo, o que nós estamos seguindo, o que nós estamos olhando, o que nós estamos trazendo para dentro das nossas casas, para nossas famílias, para os nossos filhos, será que nós entraríamos na terra prometida? É um caso a pensar, é uma coisa assim, é você e Deus, né? É um momento de reflexão, de oração, de você estar ali. E ele, né, entra para o seu quarto, fecha sua porta e entra em comunhão com Deus. É ali que você vai saber, né, se eu tenho condição ou não de entrar na terra prometida. Porque a gente tem que saber que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Verso 4. Nunca se envelheceram as suas vestes sobre ti, nem inchou o teu pé nesses 40 anos. Então veja bem, mesmo andando pelo deserto ali, mesmo nas dificuldades, não envelheceram as sandálias e nem não envelheceram as vestes sobre ti e nem inchou o teu pé nesses 40 anos. Veja bem, mesmo o povo andando aí em cerca, andando em cerca, assim mesmo a misericórdia do Senhor estava sobre eles. Mas eles não souberam valorizar isso. E no verso 5, sabes, pois, no teu coração que como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Então quando a gente fala, ó, Deus é amor e Deus é justiça, ó, meu irmão, eu queria deixar uma coisa clara para você aprender isso. Não adianta, você pode enganar todo mundo, você pode fazer o que você quiser, você pode achar que você está no caminho certo, você pode achar que você é o certo, mas se você está fora dos caminhos do Senhor, o castigo vem. Dura o tempo que for, mas ele vem, porque Deus é justo. Certo? Ele não estava aqui castigando os egípcios. Né? O castigo veio para o povo dele. Era quem conhecia ele. E se você conhece Deus, se você não conhece, você tem a oportunidade de conhecer. Se você conhece, você tem a oportunidade de buscar. Em espírito, em verdade. Então, é por isso, meu irmão, que você tem que estar em comunhão com Deus. E no verso 2, no verso 6, guardai os mandamentos do Senhor teu Deus, para o temer e andar nos seus caminhos. Então, meu irmão, a nossa direção é seguir a Deus, certo? Não é esse sofrimento, essas melancolias. A gente está vivendo, andando nessa situação aqui, sabe? Nós estamos andando pelo deserto porque a gente está buscando errado. Você está fazendo as coisas de forma errada. E isso aqui, andar pelo deserto, é muito triste. Por quê? Porque a tristeza do coração ela é muito grande, sabe? E essa dor, quem sente é só você. E quem sente a minha dor é só eu. Porque a gente não consegue enganar a gente mesmo. Né? Lá em Números 21, do verso 4 a 9, o título é A Serpente de Bronze. Então veja bem se eu e você estamos fazendo exatamente isso. A serpente de bronze. Partiram eles do monte de Or pelo caminho do Mar Vermelho para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês não nos tiraram do Egito para morrermos desse deserto? Não há pão, não há água, e nos destamos essa comida miserável. Olha, irmão, isso aqui é o mundo atual. A gente vê assim, passam assim, 3.000, 4.000 anos. Né? Nós estamos falando de 3.000 anos atrás. E é como se a gente estivesse falando hoje. Porque vocês
nos tiraram do Egito para morrermos nesse deserto. Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Olha, você tem tudo na mão, sabe? Os filhos de hoje têm tudo na mão, sabe? Hoje é muito mais fácil para criar um filho, né? Para educar um filho, mas mesmo assim, né? Os filhos estão todos no deserto, estão todos encaminhados, estão todos fazendo coisas erradas, estão todos, né? Nesses mesmos problemas, na melancolia, né? Estado mórbido, né? Infelizes, em busca de coisas banais, porque falta Deus. Porque exatamente porque estão fazendo a mesma coisa que o povo fez. E lá no verso 6 diz assim: Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: Pecamos, falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire a serpente do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. Então veja bem, meu irmão. Quando você volta para você, quando você está ali no espelho, olha para você e vê como está a sua vida, porque o homem ele tem que fazer reflexões de espaço, certo? Muitas vezes você está ali, você tem problema na sua casa, na sua família, em coisas que você andou, né? Porque você vê aqui que na distância, aqui, ó, se você te olhar pela figura, eu não sei o que tem para trás, né? Mas lá atrás você pode ter feito um monte de coisas que fez com que você andasse. Você andasse, você está hoje no deserto, sem destino, sem nada, sem ver uma solução. E aí, se você não tiver um remédio, uma coisa que faça você se acalmar, você acaba tendo um derrame, um infarto, né? Ou então você entra em depressão profunda, aí você vai chorar muito, você vai querer entrar e ficar em quarto escuro, isolar-se do mundo, isolar-se das pessoas, né? Porque muitas vezes as pessoas, você pode estar no meio de 1 milhão de pessoas, mas você é sozinho, sabe? Porque aquilo ali é só a máscara. Então muitas vezes as pessoas estão ali em festas, em baladas, e dança daqui, dança dali, faz isso, faz aquilo, mas na verdade eles estão andando no deserto. Se você parar e olhar, se você parar e analisar, muita gente que está ali mostrando, querendo provar para você alguma coisa, e na verdade, né, elas estão andando no deserto. E às vezes a gente olha para essas pessoas, né, muitas vezes no mundo a gente olha para essas pessoas, olha para essas coisas e vai acompanhar essa pessoa. Às vezes por inveja, às vezes por ela estar fazendo alguma coisa e você querer ser igual. E meu irmão, você está indo para o buraco, indo pelo deserto, da mesma forma. Então, cuidado quando você menosprezar a palavra de Deus, cuidado quando você for querer negar aquilo que Deus falou para você, porque a palavra dele está aí, a Bíblia está aí, a verdade está aí. E você não aceita é porque você não quer. É porque você não quer. Então não tem esse negócio assim, a vida mudou, o tempo mudou, as coisas mudaram, isso não existe. Eu queria deixar claro para você, século não muda nada. Né? O que muda é a palavra de Deus. Se você quiser alguma transformação em qualquer coisa, em qualquer área de sua vida, o que muda é a palavra de Deus. É a verdade. E acabou. Certo? Isso é uma coisa que não tem discussão. Agora, cabe a pessoa aceitar ou não. Você aceita se você quiser, você não é obrigado a aceitar. Mas lembre-se das consequências, do castigo. Veja aqui, verso 8. O Senhor disse a Moisés: Faça uma serpente e coloque no alto de um poste, e quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e colocou num poste. E quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Então veja bem, aquele povo ali foi sondado, eles viviam debaixo de idolatria, de falta de fé, sofrimento, de perder a bênção, mesmo com tudo isso aí. Né? Deus falou, faz uma serpente de bronze, e quem olhar para ela será curado. Deus ainda foi misericordioso com aquelas pessoas que não souberam valorizar a palavra dele e perderam a terra prometida.
E, continuando falando da serpente, abra comigo a palavra lá em João, capítulo 3, verso 12 ao 15, diz assim: Se vos falei coisas terrestres e não crestes, não creieis se vos falar das celestiais. Ora, ninguém subiu ao céu senão desceu do céu o Filho do Homem que está no céu. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Oh, irmão, que palavra maravilhosa. Jesus Cristo veio aqui, nesse mundo, para que a gente tivesse, né? Ele pagou pelo meu erro, pelo seu erro, pelo erro da humanidade. Você vê que a gente vê tantas coisas absurdas, né? Essas guerras aí, ó, Ucrânia e Rússia, né? A guerra de Israel e Palestina, gente, isso são coisas absurdas, né? Coisas absurdas que você tem que acabar. As coisas precisam acabar, sabe? Isso é o que? É exatamente isso aqui, ó. Você não está olhando para a serpente que foi levantada por Jesus Cristo. Então, assim, ó, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Tá? Jesus não está sendo levantado. Você está andando nesses caminhos, você está nessa tristeza, você está com esses problemas na sua casa, na sua família, com seus filhos, né, com a sua vida. Por quê? Porque você escolheu andar nesses caminhos. Você pode mudar. Como você muda isso, meu irmão? Olhando, né, para cá. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que não crê não pereça, mas tenha a vida inteira. Então, meu irmão, depressão, angústia, qualquer dor, qualquer problema na sua casa, com seus familiares, com seus amigos, no seu trabalho, onde for o problema, tem que ter Jesus. Você tem que voltar para ele, olhar para ele. Certo? Muitas vezes, meu patrão isso, meu colega de trabalho é isso, fulano é isso, meu irmão. Ore por essa pessoa. Ore pelo seu chefe. Olhe pelo seu companheiro de trabalho. Muitas vezes, a pessoa está querendo puxar meu tapete, a pessoa está querendo tomar o meu lugar. Meu irmão, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não é injusto. Deus é justo. E a justiça ele sempre faz. Por quê? Porque a nossa confiança tem que estar nele. Tá? Nós não temos que nos preocupar com as pessoas. Nós temos que estar com os nossos olhos firmes em Deus. Nós temos que estar voltados para a palavra. Temos que estar voltados para a verdade. Por que a gente sofre? Porque andamos em direções erradas. Porque buscamos caminhos errados. Né? Então, vem, né, as crises, a tristeza profunda, o choro, né, sintomas no corpo. Então, muitas vezes a gente sente dor sem saber o porquê. Né? Às vezes a pessoa vai no médico, faz um check-up ali, desculpa, faz um check-up ali e não encontra nada. Aí o médico, né, tem que te dar um diagnóstico ali. O que você tem? Sua pressão tá boa, seu sangue tá bom, né? Sua diabetes tá boa, seu coração tá beleza, seu colesterol tá legal. Aí o médico olhar para tudo aquele livro e fala, vou dar esse cara. Aí ele te passa um Rivotril, aí ele te passa um diazepam, né? Aí ele te passa lá um fluoxetina, porque é a coisa que ele pode fazer é trabalhar com a sua emoção. E eu queria dizer para você que muitas vezes o deserto não é um lugar tão ruim. Veja bem, se a gente está andando por aqui, qual a solução para isso aqui? Sabe? Qual a solução? Em vez de você seguir
sem direção, sem mergulhar no nada, né? Porque isso aqui é mergulhar no nada. Né? Você vê que não tem nada para lá, nada para cá, nada para frente, nada para trás. Você mergulhar no nada, é andar no nada, né? Sem esperança. Então nós perdemos as esperanças. Mas existe uma solução quando a gente anda pelo deserto. Porque muitas vezes, quando a gente está aqui, a gente pode estar no fundo do poço. Mas o fundo do poço ele também pode ser o melhor lugar da sua vida. Por quê? Porque você pode encontrar Jesus ali. Né? Então, se você não conheceu, se você não sabe quem é Jesus, né, você pode conhecê-lo exatamente quando você está no fundo do poço. Né? E o deserto é o lugar de oração. Então, muitas vezes, quando Jesus falou assim, quando você orará, entre no seu quarto, feche sua porta, né? Fale com Deus em secreto, isso aí é como se fosse um deserto. Ele quis dizer assim, volta, está ali, meu filho, é você e Deus. Então busca Deus. Então fala para Ele assim, tudo que está aqui dentro de você, tudo aquilo que está te afligindo, tudo aquilo que está acabando com você, está fazendo você tomar um Rivotril. Então você, meu irmão, passa para Ele, né? Divide com Ele. Viu? Às vezes se você brigar e discutir com Ele vai te entender. Sabe? Eu, às vezes, não. Se você brigar e discutir comigo, se você falar alguma coisa comigo, eu posso te achar de bobo, com todo respeito a todo mundo que está vendo esse programa, eu posso te achar de bobo, te achar de otário, né? Eu nem direito para isso a gente tem, porque a gente não tem direito de julgar ninguém, mas, infelizmente, os seres humanos são assim, né? Mas ele ali, na escuridão, no deserto, ele está, ele não te abandona. Então, meu irmão, um elemento fundamental na vida do homem, oração. Então, lá em Lucas 5, capítulo 6, diz assim: Mas ele se retirava para o deserto e ali orava. Então, veja bem, Jesus, que era Deus, o que ele fazia? Ele precisava falar com o Pai. Ele ia para o deserto. Ele ia para um lugar onde estava só ele e o Pai, no qual ele podia soltar tudo aquilo que estava angustiando ele, porque Jesus Cristo tinha angústia, mesmo sendo Deus, porque ele era um homem. Jesus Cristo, meu irmão, ele era Deus, mas ele era um homem. Ele ia no banheiro igual eu vou, igual você vai, entendeu? Ele tinha sede igual eu tenho, você tem. Ele teve fome igual eu. Isso são provas que Jesus Cristo era homem. Ele tinha as necessidades de um homem. Ele nasceu de mulher igual eu nasci, igual você nasceu. Né? Então, ele não é diferente de mim, de você, né? A diferença é que ele deu a vida dele por mim e por você. Agora, eu quero saber, você é capaz de fazer isso? Você que é pai, você seria capaz de dar o seu filho para a salvação da humanidade? Da humanidade? Você seria capaz de fazer isso? Né? Então veja o que é o amor de Deus. Veja o que é ser Jesus. O que ele fez para mim e para você. E lá em Lucas 6 ainda, verso 12, diz assim: Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando. Então veja bem, né? O monte também é um lugar deserto. Tá? Eu lembro quando a gente estava no início, né, da caminhada cristã, pessoal, vamos para o monte orar, era muito engraçado, né? Vamos para o monte orar, as pessoas saem à noite, muita gente faz isso. E uma coisa, sabe, que é a vida, que a gente precisa aprender, é que o mesmo lugar onde subia, o mesmo monte onde as pessoas subiam para louvar a Deus, subia as pessoas para louvar Satanás naquele lugar. Então você encontrava muitas macumbas, né, vamos falar assim, não tem outra palavra, né? Você encontrava velas, galinha morta, sangue, você encontrava um monte de coisas que eram dedicadas a Satanás no mesmo monte onde você ia orar a Deus. Você fala, mas aqui não. Deus sabe de todas as coisas. O inimigo está aí. Ele está, você precisa entender que ele está no meio de nós. Certo? E ele vai te atentar, ele vai me atentar, vai atentar todo mundo. Certo? Porque quanto menos pessoas para Satanás entrar no céu,
para ele é melhor. Então, ele vai fazer de tudo para te derrubar. Né? E a gente vai sofrendo isso. Você vê que Jó, por exemplo, a Bíblia fala Jó era um reto, íntegro, né? Temente a Deus. Jó passou por aquela luta, sabe? Aquela luta, mas ele perdeu tudo, menos a fé dele, menos a comunhão que ele tinha com Deus, sabe? E nos versos mais bonitos, já Jó 42, eu não sei se é verso 3 ou verso 8, fala assim, mas ele fala, eu te conhecia só de ouvir, mas hoje os meus olhos te veem. Ô, meu irmão, isso é maravilhoso, sabe? Se você, essas histórias, a Bíblia está aí, certo? Essas histórias, para você aprender, sabe? Você vê a história de Davi, você vê o que aconteceu na casa de Davi, né? Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas Davi foi um homem que andou no deserto. Olha como foi a casa de Davi. Davi teve que praticamente matar o próprio filho, né? O filho dele coabitou com a filha dele, né? O Salomão matou o filho dele, Adonias. Então, gente, a casa de Davi, certo? Era um deserto. Mas Davi, o que ele fazia? O que era mais importante para ele? Isso aí não importava para ele, não importava ele. Era para ele, era a comunhão que ele tinha com Deus. Então, tanto que ele fala, Senhor, só pode tirar de mim tudo, mas não retire de mim o seu Santo Espírito. Então, ele tinha comunhão com Deus, ele sabia quem era Deus. Você precisa aprender isso, né? E lá em Marcos 1:35, diz assim a palavra do Senhor: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se e saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Então, o que a gente acabou de falar, mesmo no deserto, é lugar de oração, é lugar de busca. Você tem que buscar a Deus, independente da situação que você esteja vivendo. Não ande pelo deserto. E lá em Êxodo 13, 21, 22, diz assim a palavra do Senhor: durante o dia, o Senhor ia diante deles, numa coluna de nuvens, para guiá-los no caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna do fogo de noite. Então veja bem, Deus, mesmo com tudo aquilo que o povo, né, com toda a idolatria, com tudo aquilo que o povo foi andando em círculo, que eles não foram dignos de entrar na terra prometida, mesmo assim, a misericórdia do Senhor estava com eles. Por quê? Porque Deus ama os filhos dele. Deus ama você, meu irmão. Deus me ama e Deus ama você. Ele quer você. Ele quer que eu e você estejamos com Ele no céu. Mas para isso, nós temos que buscá-lo. Porque ele foi claro na sua palavra: a salvação é um dom gratuito de Deus e individual. Eu não posso te salvar, mas você também não pode me salvar. Então cabe a mim buscar a Deus e cabe a você buscar a Deus. Então não ande pelo deserto, saia desse deserto. Irmão. Se você está no deserto, dobre seu joelho e ore. E o seu deserto, você sabe qual que é. Eu não preciso falar para você, seu deserto é isso, seu deserto é aquilo. Eu dou apenas um exemplo aqui das experiências que a gente tem, das coisas que a gente vê na Bíblia, né, das reportagens que você. Porque para você buscar determinadas coisas, só você vê um jornal, uma revista, né? A gente vê coisas absurdas, você está vendo as guerras aí, ó, né, a troco de que, a troco de nada. Quantas pessoas, né, só morrem pessoas inocentes, pessoas que não fizeram nada e morreram ali pagando para vida. Então aquelas pessoas estão ali reféns, né? Estão lá sofrendo. O que elas fizeram? Não, nada. Você fala, o que elas têm a ver com aquela guerra ali? Nada. Mas elas sofrem. Então, o que nós precisamos é buscar a Deus. Aquelas pessoas que estão nos cativeiro, elas precisam de oração, precisam da minha oração, precisam da sua oração e precisam principalmente da oração dela. Para que Deus tenha misericórdia daquelas pessoas. Tá? E muitas vezes, ó, meu irmão, muitos, mas foram muitos cristãos que pagaram com a vida para que
as pessoas reconhecessem a Deus. Estevão mesmo, entendeu? A morte de Estevão, muita gente, né, passou a seguir Jesus ali, depois da morte dele. Então, talvez muitas coisas acontecem, certo? Mas para o louvor e para a glória de Deus. Então, muitas coisas a gente precisa entender. Por isso que você tem que buscar, né? Então, as pessoas, às vezes, né, elas viram suicidam, né? Elas viram assassinos, fazem torturas, vão buscar drogas, né? A maldade, a inveja, tudo isso faz com que o homem, né, ande pelo deserto. Então, muitas vezes você vê uma pessoa prosperar, você tem inveja dele. Ou o pior, muitas vezes você se entrega, né? Você perde o seu valor, você perde o seu caráter por dinheiro, né? Porque uma pessoa, muitas vezes, as pessoas, infelizmente, verdade, as pessoas casam e dão-se em casamento por dinheiro. E a pessoa tem dinheiro, aí ela casa com ela, achando que vai ser feliz, achando. Então você começa ali muito bem, mas depois, sabe o que eu tô destino? Destino é isso aqui, mano. Destino é isso aqui, porque o amor não se compra, certo? Por quê? Porque o preço do amor, ele já veio aqui, já esteve nesse mundo, ele morreu e ressuscitou, né? Isso é a prova maior. Né? Então, abra comigo, a palavra de Deus lá em Salmos 72, versos 7 e 9, diz assim: que todos os justos floresçam durante seu reinado, que haja grande paz até que a lua deixe de existir, e que ele reine de mar a mar, e do rio Eufrates até os confins da terra, os nômades do deserto se curvarão diante dele, seus inimigos lamberão o pó da terra. Então veja bem, os nômades, né, são aqueles animais, né, que a questão do mundo animal, né, muitas vezes há aquele negócio de reinado, né? Então, o líder, né? Então, ele pega as fêmeas ali, ele passa a ser o líder, então ele espanta os outros machos, né? E muitas vezes o animal, para ele se tornar o rei, né? O poderoso, ele tem que brigar por aquilo ali. Então, se ele perde a luta, o que ele faz? Ele é isolado. Aí ele vira um andarilho, ele fica andando ali na selva, para cima e para baixo, entendeu? Porque ele não tem. Até o dia que ele encontra, né, que ele consegue alguma fêmea, que ele consegue ganhar uma luta, aí ele vai ser, né, vai criar o reinado dele. Então, nós não podemos ser esse animal. Né? Por isso que fala, os nomes do deserto se curvarão diante dele. Por quê? Porque se a gente está perdido, nós temos que curvar, nós temos que buscar a Deus. Né? Isso que está falando aqui. Busque o Senhor de todo o coração, de todo o seu entendimento. Há chance para você. Há chance de você sair do deserto. E no Salmo 72, no verso 11, diz assim: todos os reis se curvarão diante dele, e todas as nações servirão. Ele livrará o pobre que clamar por socorro e ajudará o oprimido indefeso. Ele tem compaixão do fraco e do necessitado e os salvará. Ele os resgatará da opressão e da violência, pois considera-se preciosa a vida deles. Viva, ó Rei, que ele receba o ouro de Samar e que o povo sempre ore por ele e abençoe o dia todo. Então, meu irmão, quando você tem Deus no seu coração, você não pensa em suicídio, né? Você não pensa em sacanear ninguém, você não pensa em coisas ruins, né? Porque dificuldades, né? A gente sempre ter, meu irmão, tribulação, todos nós passaremos por ela, né? Deus não enganou ninguém, não. Nós passaremos tribulação, mas nós temos que aprender a viver na tribulação. E uma das maneiras de estar na tribulação, de viver na tribulação, de vencer a tribulação, é a palavra de Deus acabou de falar, viva e reina. No finalzinho aqui de novo, ó.
que ele receba o ouro de Sabá e que o povo sempre ore por ele e abençoe o dito. Então, Deus está aí. As mãos do Senhor não estão encolhidas, elas estão aqui. Ó. Aqui, meu filho, ó, pode vir que eu estou aqui, eu te ajudo. Eu te estendo a mão direita. Certo? Vem até a mim que eu te ajudo. E no deserto, meu irmão, muitas vezes você acha que o deserto, né? A gente andando pelo deserto ali, ó, mas muitas, a vida no deserto. Essas plantas, né, os cactos, né? Eles reproduzem no deserto, eles vivem, né? Por quê? Porque eles têm a própria maneira de armazenar água, certo? Então, o que quer dizer isso aqui pra gente? Aqui, embora você esteja na luta, embora você esteja num lugar desse, você tem que armazenar, você tem que ter força, certo? Para você sair do quadro. Então, os cactos aqui, ó, eles armazenam e vivem. Muitos animais vivem, eles desenvolvem é, táticas, né, no corpo, é, camuflagem, para viver no deserto. Então, mesmo estando no deserto, você encontra vida. E é isso que você tem que buscar. E buscar a Deus. Porque as futilidades, o mundo bobo, o mundo pobre, o homem se nivelando por baixo, você não vai conseguir nada. Você não vai conseguir nada. Além de infelicidade. Aí o que vai acontecer? Você vai continuar seguindo, e a sua direção vai ser essa aqui. Ó. Aí você vai se aprofundando e se enfiando cada vez mais no deserto, e precisando cada vez mais de remédio, e se sentindo cada vez mais triste, se sentindo cada vez mais infeliz. Por isso, meu irmão, a mudança, ela depende, ela parte de você. Lá em Provérbios 14, diz assim a palavra do Senhor: no temor do Senhor, na firme confiança, os seus filhos terão lugar de refúgio. O temor do Senhor é a fonte da vida para o homem se desviar dos laços da morte. Na multidão do povo está a glória do rei, mas na falta do povo está a ruína dos príncipes. Quem é tardio em irar-se é grande entendimento, mas o que de ânimo principado exalta a loucura. O coração tranquilo é a vida da carne, a inveja, porém, é a podridão dos ossos. O que oprime o pobre insulta o seu Criador, mas honram aquele que se compadece do necessitado. O ímpio é derrubado pela sua malícia, mas o justo, até na sua morte, acha refúgio. No coração do prudente repousa a sabedoria, mas o coração dos tolos não é conhecido. A justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. O favor do rei é concedido ao servo que procede sabiamente, mas sobre o que procede indignamente cairá o seu furor. Então veja bem, aqui é o que a gente falava. Deus está aí à disposição, está com a mão estendida, está pronto para te ajudar. Mas depende de você. Depende de você. Aí vem a pergunta: por que a gente sofre? Por que andamos pelo deserto? Por que as flores não florescem? Por que os jardins estão nus? Abra comigo a palavra de Deus lá em 2 Crônicas 36 e guarde essa palavra no seu coração. Leia esses versículos todos. Busque a Deus. Olha por que os sofrimentos. O Senhor, os Deus de seus antepassados, advertiu-os várias vezes por meio de seus mensageiros, pois ele tinha compaixão do seu povo e do lugar de sua habitação. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram a palavra deles, expulsaram ridículos os seus profetas, e até a ira do Senhor se levantou contra o seu povo, e já não houve remédio. O Senhor enviou contra eles o rei dos Babilônios, que no santuário matou seus jovens à espada, não poupou nem rapazes, nem moças, nem adultos, nem velhos. Deus entregou todos eles na mão de Nabucodonosor. Estes levou para a Babilônia todos os utensílios do templo,
tanto os pequenos como os grandes, como os tesouros do templo do Senhor e os dos reis e seus oficiais. Os babilônios incendiaram o templo de Deus e derrubaram o muro de Jerusalém, queimando todos os palácios e destruíram todos os utensílios de valor que haviam neles. Nabucodonosor levou para o exílio na Babilônia os remanescentes que escaparam da espada para serem seus escravos, e dos seus descendentes até a época do domínio persa. A terra desfrutou dos seus descansos sabáticos, descansou durante todo o tempo de sua desolação, até os 70 anos se completarem, em cumprimento à palavra do Senhor anunciada por Jeremias. Então veja bem, irmão, por que a gente sofre? É exatamente por causa disso aqui. A gente menospreza o Senhor, a gente menospreza a palavra. Né? A gente fala que a Bíblia é ultrapassada, a gente fala que isso não existe, que é coisa feita por homem. Então é exatamente aí que Deus, né? Esse é o povo que eles fizeram tudo isso. Então Deus falou assim: vou mostrar para vocês então quem sou eu. Aí ele levantou Nabucodonosor foi lá, destruiu Jerusalém, acabou com Jerusalém, destruiu os palácios, tacou fogo, matou, não teve misericórdia de ninguém. E os que foram livres da espada, que não morreram, foram ser escravos por 70 anos. 70 anos na Babilônia. Ô meu irmão, o mundo que nós vivemos hoje é uma Babilônia. Nós estamos sendo escravos dessas coisas que estão sendo jogadas na nossa cara todo dia e você não faz nada. Você aceita, você traz e deixa essas coisas acontecerem dentro da sua casa, dentro da sua casa, com seus filhos. Há uma solução. Basta você querer, senão você vai continuar andando no deserto. E para onde você vai? Por que escravidão? Por quê? Jeremias 25 diz assim: veja bem, toda a terra se tornará uma ruína desolada, e essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. Quando se completarem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e a sua nação e a terra dos babilônios por causa das suas iniquidades, declara o Senhor, e deixarei arrasada para sempre. Cumprirei naquela terra tudo o que falei contra ela, tudo que está escrito neste livro que Jeremias profetizou contra as nações, porque os próprios babilônios serão escravizados por muitas nações e grandes reis. E lhes retribuirei conforme as suas ações e as suas obras. Então veja bem, veja a justiça de Deus aqui. Deus é justo, Deus é justo. Tudo aquilo, depois que passou tudo aquilo, aí Deus mostrou, né, porque a Babilônia foi poderosa, foi um poder, foi rica, foi tudo, mas Deus mostrou. Acabou, né? A Babilônia já foi considerada uma maravilha do mundo. Cadê a Babilônia? Deus falou assim: acabou, destruiu, ele acabou, acabou. Então, meu irmão, você tem que olhar a solução, você tem que estar voltado. Tem que voltar para isso, sabe? Tem que voltar para isso. Você tem que buscar o seu interior, lá do fundo do seu coração. Todo ser que respira, louve a Deus. Porque veja bem aqui, ó, isso aqui é geleiras, né? As geleiras. As geleiras também pode ser considerado um lugar deserto, viver no meio do gelo, assim. As pessoas vivem ali, animais vivem ali, né? Muitas coisas vivem ali. Por quê? Porque o Deus misericórdia. Então, mesmo que a situação, seu coração esteja gelado, esteja duro, a situação esteja fria, né? Tudo tem solução. Tudo tem solução. E a solução está nas suas mãos. Orar. Orar costuma fazer. E lá no livro de Ruth, no capítulo 1, no verso 16 e 17, diz assim: disse, porém, Ruth: não insiste para que te abandone, que deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu.
E onde quer que tu pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreis, morrereis eu, e ali serei sepultado. Faça-me assim, Senhor, e outro tanto, e outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Então veja bem, meu irmão, se você conhecer bem a história do livro de Ruth, né, ela fala essas coisas porque ela conheceu Deus. Ruth, ela descobriu, ela aceitou, ela viu quem era Deus. Então ela falou assim, a única coisa que me aparte de Deus, né, que me faça separar de Deus, que seja a morte. Então é isso que você tem que fazer. Busque o Senhor como Ruth. Que Ruth seja um exemplo na sua vida. Né? E Einstein, né, falou uma frase assim, a insanidade é continuar fazendo sempre as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Então, se você faz a mesma coisa que todo mundo, se você continua andando isso aqui, se a sua direção é essa, se você prefere caminhar pelo deserto, se você prefere viver as coisas desse mundo, você tem um resultado diferente, não? Não, é impossível. E olha que você mandando que falou, não foi nem a palavra de Deus, mas falou isso. Então, como diz a verdade, né? Jesus mostrou que pregar a verdade sem ofender as pessoas não é difícil, é impossível. Então, que se a gente quiser chegar aqui e ficar passando a mãozinha na cabeça dos outros e ficar, não, tá certo, Deus perdoa tudo, Deus é bom, Deus é maravilhoso, meu irmão. Certo? Isso é impossível. Né? Jesus mostrou que pregar a verdade sem ofender as pessoas não é difícil, é impossível. Me perdoa aqui o autor dessa frase que eu esqueci de anotar aqui, mas que frase, tá? A mais pura verdade. Né? É impossível você falar a verdade e não ofender. Aí você quer que as pessoas passem a mão na sua cabeça. E aí não vai resolver mesmo. Porque problemas de família, problemas com filho, problema com prostituição, problema com promiscuidade, né? Problemas financeiros, você só vai resolver se você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Amém? Lá em Filipenses, capítulo 1, verso 9, a partir do verso 9 diz assim: oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais e continue a crescer em conhecimento e discernimento. Quero que compreenda o que é verdadeiramente importante, para que vivam de modo puro e sem culpa até o dia em que Cristo voltar. Que vocês sejam sempre cheios do fruto da justiça e que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Então, é o que nós acabamos de falar. Temos que buscar a Deus acima de qualquer. Lá em Provérbios 11, 17, diz assim: o homem bom cuida bem de si mesmo, mas o cruel prejudica o seu povo. Então, analise tudo aquilo que você está fazendo. Então, muitas vezes, né, as pessoas têm aquela ilusão de que, você já está aqui pela terceira vez, né, outras vidas, né, falta de valor, pega as tragédias como destino, é, busca, né, por outros valores, né, a violência. Então, as pessoas, elas, principalmente esse negócio, você está aqui, outras vezes, olha, as minhas digitais, elas são só minhas. Deus é tão maravilhoso que não existe ninguém desses bilhões de pessoas que existem, 8 bilhões, 7 bilhões, sei lá, de pessoas no mundo, não existe ninguém que tenha as minhas impressões digitais, nem a sua, para você ver que você é único. Aí, como que eu vou voltar aqui em outras vidas, e as pessoas acreditar que você volta em animais, né? Você volta
em outro corpo, se esse corpo aqui é só meu, né? Então como que eu vou voltar em outro corpo, meu irmão? Sabe? A gente tem que deixar de ser bobo, não deixar de ser mesquinho. A gente precisa confiar no nosso Deus. E, para você ficar livre de todas essas dores, de todos esses sofrimentos, você sair da melancolia, você parar de tomar remédio para dormir, certo? Louve a Deus. Busque a Deus. Conheça profundamente Deus. Sua vida vai ser um mar de rosas? Não, porque Ele não enganou ninguém. Passaremos sofrimento, mas andar no deserto com Deus é outro papo, é outra conversa. Amém? Olha, voltado nessa figura, essa figura aqui, tem uma música, se não me engano, que me chamou muita atenção quando eu estava fazendo esse estudo bíblico. Eu queria ler para você aqui, que muita gente está passando por isso aqui. Eu vou sem saber para onde, nem quando vou parar. Não, não deixo marcas no caminho para não saber voltar. Às vezes eu sinto que o mundo se esqueceu de mim. Não, não sei por quanto tempo ainda eu vou viver assim. Olha, bem, eu vou fazer questão de ler isso de novo, porque muita gente está andando no deserto dessa maneira. Eu vou sem saber para onde, nem quando vou parar. Não, não deixo marcas no caminho para não saber voltar. Às vezes, eu sinto que o mundo se esqueceu de mim. Não, não sei por quanto tempo ainda eu vou viver assim. Para você sair disso aí, né? Sair dessa depressão, desse estado crítico, ouça a voz do Senhor. Ouça a voz do Senhor, do Deus, em tudo que você faz. Onde quer que você vá, e Ele é aquele que irá mantê-lo no caminho certo. Então, meu irmão, que você ouça a voz do Senhor. E essa melancolia, essa depressão, essa tristeza, essas batalhas que você vive hoje, certo? Vai ser fichinha quando a mão do Senhor operar sobre você. Termina aqui mais um Sacode Pó. Que a graça, a paz, o amor, a comunhão do Espírito Santo esteja com vocês. Eu convido os irmãos a orar ao nosso Deus. Vamos entregar esse estudo ao Senhor. Pai Santo, Pai amado, obrigado por essa palavra. Nós sabemos que essa palavra foi dura, mas ela saiu do coração do Senhor. Muito do seu povo, Pai, precisava ouvir, para ouvir a voz do Senhor. Porque, Pai, andamos por lutas, andamos por tribulações, por melancolia, por tristeza, porque nós nos afastamos do Senhor. Mas nós sabemos, Pai, que a solução é o Senhor. Por isso, ensina, Senhor, ensina a gente a buscar, né, em espírito, em verdade. Mostra para nós, Pai, tenha misericórdia do ser humano, tenha misericórdia daquela guerra. O Senhor deu livramento àquelas pessoas, lá em Rússia, Ucrânia, Jerusalém. O Senhor tenha, Pai, na Palestina, o Senhor tenha misericórdia desse povo. Que o Senhor, que a mão do Senhor esteja estendida ali, Senhor, Pai. Eu sei que mesmo na luta, mesmo no deserto, eu sei que o Senhor está lá. E que no momento certo o Senhor vai operar. E que a mão do Senhor, Pai, não esteja estendida para aqueles vidas. Ô Senhor, que o Senhor estenda sua mão para nós, estenda sua mão para os seus filhos, aqueles que me ouvem agora, Pai, e que estão andando pelo deserto, que o Senhor tenha misericórdia da vida deles, que o Senhor entre na vida deles, que o Senhor seja o Senhor da vida deles, e que o Senhor o tire desse deserto, o tire desse mundo difícil. Que a graça, Pai,
a paz, o amor e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco. E louvado seja o seu nome. Nós te agradecemos, Pai. Nós te louvamos. No precioso nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E até o próximo. Pode ou pode?